Eu francamente não espero tomar um copyright com isso daqui, tá bom? Mas vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma leitura comentada aqui do canal, né? Fazendo parte dos. Essa daqui seria assim, a leitura comentada introdutória, né? Dos tirocínios acadêmicos, né? E eu vou ver aqui a medida conforme eu encaixo na minha agenda de fazer essa leitura comentada, deixando toda semana, né, um vídeo programado, né, para um dia específico da semana, igual eu estava fazendo com o Socialismo Amargo, né? E junto com os poucos cursos que a gente já tem aqui, né, como de escola austríaca, microeconomia, esse daqui é mais um convite, digamos assim, e organização da vida de estudos, né? E é muito interessante porque isso daqui esse livro aqui foi escrito, né, pelo Antonin Dalmaci Sertilanges. Depois acho que ele mudou o nome dele também, o nome do meio, que é um frade dominicano, assim como São Tomás de Aquino. Inclusive o frade Sertilanges era tomista, né? Inclusive tem, né, aqui no final do livro, uns 16 conselhos de São Tomás de Aquino para adquirir o tesouro da ciência. E ele era francês, né? O Antonin Sertilanges era francês. E ele se dedicou, né, ao estudo de filosofia, teologia e tal. E esse livro aqui é meio que uns conselhos ao jovem intelectual, aquele que vai seguir a vida intelectual, né? A vida de estudos, como a sua missão na vida. Mas assim, eu diria que é importante para todo mundo que for estudar, tá? Então a gente vai começar aqui a leitura. Eu escolhi, né, nessa nessa imagem, né, de fundo para colocar o Santo Agostinho, baseada numa playlist do YouTube que chama Playlist para estudar como filósofo medieval tendo revelação da verdade pela graça divina. Eu achei isso genial, essa foto do Santo Agostinho, e aí eu resolvi usar também nessa leitura comentada aqui, tá? Eu, eu vou arriscar, cara. Eu acho que eu vou arriscar. Porque esse canal aqui também, né, colocou uns cantos dominicanos. Cantos dominicanos não, cantos gregorianos aqui, né? Então, eu vou colocar um breve canto aqui, rapidinho, pra gente iniciar e elevar um pouco o espírito antes de, independentemente da sua crença ou descrença, pra gente elevar um pouco o espírito antes de começar essa leitura sobre a vida intelectual. Bom, antes que vocês me chamem de Zé Cruzadinha, né? Espero ter sido um começo engrandecedor aqui para a nossa leitura comentada. Vamos lá. 16 conselhos de São Tomás de Aquino para adquirir o tesouro da ciência. Como me perguntaste, João, caríssimo irmão em Cristo, como deves estudar para adquirir o tesouro da ciência? Eis os conselhos que te dou a esse respeito. Escolhas entrar no mar pelos regatos, não diretamente, pois é pelo que é fácil que convém chegar ao mais difícil. Este é, portanto, o meu conselho, uma instrução para ti. Isso daqui, essa figura de linguagem é importante para a gente entender que até mesmo para começar a vida de estudos a gente tem que ir do simples ao avançado. A gente não pode começar diretamente pelo avançado sem entender que o conteúdo ele é cumulativo. Certo? Isso daqui é um conselho muito importante e é inclusive como os manuais de economia em geral eles começam do mais simples para o mais complexo para começar a complicar posteriormente.
Quero que sejas lento para falar e lento para dirigir-te ao parlatório. Isso daqui é difícil, cara. Isso daqui eu ainda estou tentando aprender. Porque eu sou meio ansioso, às vezes eu falo muito rápido, ou eu fico com esses vícios de linguagem, como falando sabe? Tem que ser um pouco lento, que nem o Mario, de deixar as pessoas apreciarem o silêncio do raciocínio cuidadoso. Ainda não tenho essa capacidade ainda. Guarda a pureza de consciência. E aqui já seria um conselho para elevação espiritual, né? Para você manter a sua consciência alinhada com um bom, sem sujar a sua mente, né? Com pensamentos impuros. Nunca deixes de dedicar-te à oração. Isso daqui também está dentro do contexto, né, de um filósofo medieval cristão. E até mesmo moderno, né? Os filósofos, não estou dizendo que filosofia moderna é cristã, né? Mas até mesmo os contemporâneos filósofos que são cristãos, né? Principalmente porque a oração, para quem é cristão, para quem acredita, ela é muito importante para fortalecer a sua vida como uma pessoa que se coaduna com a vontade de Deus. Tá? Frequenta com amor tua cela, se queres ser introduzidos na adega de vinhos. Isso é importante, porque essa figura de linguagem fala, por exemplo, da relação de que o bem sofrer é aquilo que vai te glorificar. Isso daqui é para tudo, não é só para quem é cristão. Mostra-te amável com todos. Isso daqui é muito difícil para mim, também é algo que eu estou em processo de aprendizado, de evitar ser irônicozinho, ser meio agressivo com as pessoas até quando a gente discorda. Isso daqui, um cara que aprendeu bastante isso, que também é um exemplo, é o Chesterton. O Chesterton era um cara extremamente amável até com as pessoas que discordavam dele, inclusive ele fez amizade com essas pessoas por causa disso. Não te preocupes com as ações dos outros. Isso é muito importante, não ficar fuçando na vida dos outros. Autoexplicativo. Não sejas familiar demais com ninguém, pois o excesso de familiaridade engendra o desprezo e dá ocasião para afastar-se do estudo. Eu não acredito que ele necessariamente quer dizer que você não pode ter amizades, né? Mas tomar cuidado, né, com essas relações e não deixar as amizades estragarem e te desviarem do seu objetivo de vida, né? Até porque a verdadeira amizade, ela tem que tem que compreender e ressaltar a vocação de cada um. Não te envolvas de maneira alguma com as palavras e ações dos leigos. Os leigos, eu acredito aqui que ele está falando das pessoas que não são, que não estão dentro, né, da tradição teológica dos frades e padres. Realmente não sei. Evita sobretudo os passeios inúteis. Seria basicamente os rolês que não vão te agregar em nada. Você pode dar rolê, mas né, não, você não pode deixar que isso te tire do seu foco principal, certo? Não deixe de imitar a conduta dos santos e dos homens de bem. Isso daqui seria mesmo você ter esse modelo. E para quem não for religioso também, as pessoas que você admira pelo seu agir moral. Não consideres de quem ouves as coisas, mas tudo que se disser de bom, confia-o à tua memória. Então filtra as coisas que você ouve, né? Só o que você realmente percebe que é construtivo. Tudo que leres e ouvires, põe em prática para o compreenderes. Isso daqui é pra mim, cara. Realmente a gente não pode ser hipócrita, né? Você tem que praticar o que você prega ou o que você descobre. Exatamente porque se há verdade naquilo, não há por que você não agir dessa forma. O Mário tá me ligando no WhatsApp, velho. Deixa eu só ver aqui. Falar que não dá pra atender agora. Ai, Katsu. Calma aí, lindo. Não dá pra falar agora. Falando em amizade, não dá pra fazer chamada agora. Mas precisa falar algo. Dar um recado. Mas precisa dar um recado. Chama na secretária eletrônica. Eletrônica. Brinks.
Ai, deixa eu fechar aqui o WhatsApp, senão vai ficar atrapalhando, vai ficar doido. Vamos lá. Onde que eu parei? Imitar a conduta dos santos, considere suas coisas boas para rememorar, tudo que leres e ouvires coloca em prática. Esclarece tuas dúvidas. Isso daqui já mata, né? São Tomás de Aquino falando, esclarece tuas dúvidas. Cara, não existe pergunta idiota. Idiota é ficar com dúvida, certo? Porque de certezas palpiteiro tá cheio, tá? Então, realmente, esclarece tuas dúvidas. Esforça-te para armazenar tudo que puderes na biblioteca do teu espírito, como quem enche um vaso. Isso daqui é maravilhoso. Eu acho que também essa é uma figura de linguagem autoexplicativa, né? Pode dizer na sua mente, né? Quem não tiver fé, quem realmente utilizar essa visão cientificista da alma como mente, né? Mas é para você alimentar o seu intelecto, né? O máximo que você puder. Não busques o que está acima de ti. Ou, em outras palavras, não saia, não tente ir além da sua competência, reconheça suas limitações. Se quiseres, se seguires este caminho, enquanto tiveres vida, produzirás e multiplicarás folhas e frutas úteis na vinha do Senhor dos Exércitos. Se praticares esses conselhos, poderá alcançar o que desejas. Adeus. Então aqui já foi muito interessante fazer vídeo igual do Ian Neves. Os caras, meu amigo gostou. Eu vou falar com ele depois sobre isso. Eu não vou deixar ele no vácuo, né? Mas agora não dá pra conversar. Enfim, aqui tem os tópicos, né, que a gente vai abordar. Vocação intelectual, as virtudes de um intelectual cristão, como ter paciência quando seu cachorro late no meio do vídeo, a organização da vida, o tempo do trabalho, o campo do trabalho, o espírito do trabalho, a preparação do trabalho, trabalho criador, trabalho e o homem. E aí tem os 16 conselhos que a gente acabou de ler. Vamos ver quantos. Esse prefácio, a gente vai ter 3 prefácios, né? Tá igual o livro do Mises, né? Tem um prefácio edição brasileira, prefácio terceira edição, prefácio segunda edição. E a segunda edição acho que é o maiorzinho, hein? Caramba. E o prefácio é a primeira edição, né? Então, mas o prefácio da primeira edição é curtinho. É só o prefácio da segunda edição que realmente é o maior. O resto tem 1, 2, 3 páginas no máximo. Tá? Hoje a gente vai ler prefácios. Então, muito bem, não existe título melhor, mais apropriado do que esse que eu coloquei aqui. Prefácios. Já deu 12 minutos só falando dos conselhos do São Tomás de Aquino. Mas vamos lá. Prefácio edição brasileira. Esse prefácio edição brasileira acho que é do Olavão, hein, mano? Amado e odiado por muitos. Assim como amado e odiado simultaneamente por muitos. Vamos lá. Prefácio edição brasileira. Na miséria mental da igreja contemporânea, torna-se até difícil para o leitor leigo conceber o que possa ter sido o renascimento filosófico e literário do catolicismo na primeira metade do século XX, quando dificilmente se poderia encontrar em quaisquer outras correntes de pensamento personagens da estatura intelectual de Etienne Gilson, Jacques Maritain, André Marc, Maurice Blondel, Pierre Boulton, Charles Peguy, T.S. Eliot, John Senior, George Bernanos, Paul Claudel, Chesterton, né? G.K. Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, Giovanni Papini, François Mauriac, entre tantos outros, incluindo o que veremos em seguida o nosso querido Padre Sertilanges. Eu acho que ele é frade, não é padre, mas enfim. Padre Sertilanges. Embora nem todos esses autores se filiem à corrente tomista ou neotomista, é inegável que o tiro de largada dessa vasta e emocionante aventura espiritual foi desferido pelo Papa Leão XIII, quando em 1879, na encíclica Aeterni Patris, exortou os teólogos intelectuais católicos a desprender-se das modas filosóficas e voltar à meditação dos ensinamentos do São Tomás de Aquino, ou Santo Tomás de Aquino, né, para tirar a cacofonia, né, que parece que você fala São Tomás. Também é difícil para o leitor de hoje conceber o quanto o pensamento dominante nos seminários e na alta hierarquia clerical havia se afastado dos ensinamentos tradicionais da Igreja desde o início da modernidade. Só para dar um exemplo, durante todo o século XVIII, o ensino nos seminários franceses esteve baseado sobretudo em René Descartes, inclusive, cujo idealismo subjetivo era radicalmente incompatível com a revelação cristã.
Leão XIII não fez com que todos os pensadores católicos se tornassem tomistas, mas, recolocando as doutrinas de Santo Tomás na ordem em dia, operou um vertiginoso upgrade no pensamento católico, obrigando-o a confrontar-se com as mais profundas e espetaculares descobertas do Dr. Angélico. Entre os beneficiários dessa grande virada que optaram pela fidelidade à estrita Santo Tomás encontrou o padre Antonin Dalmas Sertilanges, nascido na cidade francesa de Clermont-Ferrand e morto aos 84 anos em Salange, que em 1893 viria mesmo a fundar a Revista Tomista para difundir o pensamento do mestre Akhenaten entre os clérigos e leigos. Sertilanges tornou-se repentinamente famoso em 1913 com o livro La Vie Héroïque, inflamada defesa das propostas de paz do Papa Bento XV. Ao tornar-se professor de filosofia moral no Institut Catholique de Paris, o padre deu... até parece que eu sei falar francês. O padre deu início a uma vasta produção literária dedicada sobretudo à explicação em profundidade dos ensinamentos de Santo Tomás, mas também à análise dos grandes problemas da cultura contemporânea à luz da doutrina católica. No meu entender, as suas obras maiores são longo estudo em 2 volumes, do Santo Tomás de Aquino, publicado pela Félix Alcan em 1910, e aqui escrito em francês, o Cristianismo e os Filósofos, também em 2 volumes, publicado em 1939 e 1941. Ele escreveu também valiosos estudos monográficos sobre as filosofias de Blaise Pascal, Henri Bergson e Claude Bernard, além de obras pedagógicas sobre a moralidade na arte, a oratória cristã e vários problemas da vida contemporânea. Nessa última série inclui-se a obra-prima A Vida Intelectual, que está em nossas mãos agora. É até difícil para mim explicar a influência que esse livro teve na minha vida. No mínimo que posso dizer é que ele decidiu o curso da minha vocação. Ao lê-lo, já nem lembro quantas décadas atrás percebi com horror que os princípios mais básicos e incontornáveis da vida intelectual haviam desaparecido completamente da consciência nacional, ocasionando a usurpação de praticamente todos os postos na alta cultura e da educação por charlatães, tagarelas e carreiristas desprezíveis, que nada tinham a oferecer às jovens gerações senão uma caricatura horrenda da inteligência, da ciência e das artes. Percorrendo as páginas desse livro, eu me lembrava do alto conceito que da sua missão de escritores haviam tido muitos autores brasileiros, como Lima Barreto, Graciliano Ramos, Otávio de Faria, só nome de peso, e tantos outros. Tudo isso havia se perdido e era ridículo esperar que sem a reconquista da inteligência, tomada na mais alta expressão, seria possível atacar com proveito quaisquer problemas práticos da vida social e econômica brasileira. Seria como esperar que um homem imbecilizado pelo vício das drogas restaurasse a sua vida normal primeiro para se tornar inteligente depois. A expressão colocar o carro adiante dos bois não descreve corretamente a loucura dessa expectativa. O que aparecia nos debates públicos brasileiros, com seu praticismo imediatista, era a esperança de que o carro saísse correndo no encalço dos bois para atrelá-los a si mesmo. Também me ocorria, durante essa leitura, a evocação do soneto de Rainer Maria Rilke, Torso Arcaico de Apolo, na tradução de Manuel Bandeira, em que sua contemplação da natureza e harmonia perfeitas no corpo do deus grego impunha ao observador, de repente, a consciência do seu dever de mudar o rumo da sua vida e buscar a perfeição. Era isso que esse maravilhoso livro nos convidava. Todos os meus esforços literários e pedagógicos das 3 últimas décadas provam que não consegui resistir ao seu apelo. Aí está aqui o Olavão, na Virgínia, inclusive estado em 2018. O estado da George Mason University. Prefácio à 3ª edição. Será um bom momento para reeditar um escrito como esse? Isso daqui eu acho que já é o Padre Sertilanges, ou Frade, não sei. Será um bom momento para reeditar um escrito como esse? Quando o universo está em chamas, será oportuno lançar na fornalha páginas para serem consumidas, em vez de formar uma equipe e ajudar a bombear água? Pobres de nós. De qualquer maneira, sentimos uma esmagadora impotência. Mas se o presente é penoso e desconcertante, não devemos, no meio de tudo isso, preocupar-nos com o futuro? O futuro depende de Deus e de nós, mas numa certa ordem. Não depende principalmente da força, mas do pensamento. Depois de atrozes demolições, será necessário reconstruir. Todos os elementos da civilização têm que ser retomados. Arquitetos aventureiros vão nos propor projetos. Alguns já estão sendo anunciados com alarde. Os planos de nossos mestres de obras terão a amplitude, a harmonia e a solidez necessárias? Deus o queira. Em todo caso, haverá muito trabalho para reflexão.
Há um futuro para o conhecimento em todas as formas que ele se reveste em nossas complexas civilizações, sejam elas antigas, sejam mais recentes. O pensamento católico não terá o direito de abster-se, os outros também não. Para todos os homens de boa vontade, a tarefa será imensa. Persuadido de que detém a verdade essencial que lhe foi confiada pelo Cristo, o católico tem mais responsabilidade do que qualquer outro, e a fim de assumi-la tem que reunir todos os seus meios, verificar seus métodos e exercitar seu coração pela meditação em suas possibilidades e de seus deveres. Este livro não tem como objetivo senão ajudá-lo nessa tarefa. Como nos tempos mais tranquilos e entretanto também carentes, ele será facilmente animado pelo leitor como uma chama nova provinda de sua própria consciência. Por si só, esse texto não é nada, como uma viagem não é nada em si mesma. É preciso uma alma que reúna os valores desta e as frases daquele, fazendo-os brilhar ao contato dessa luz misteriosa que se chama verdade, ou que leva o nome de beleza. Isso daqui me lembrou aquele poema Mar Português, né, do Fernando Pessoa, que ele fala todas as mortes, todo o sofrimento, né, para Portugal se expandir no mar. E no final ele fala, né, que a pergunta que fica é: valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Acho que tem tudo a ver com essa visão que a viagem por si própria ela não significa nada, senão o significado que você e o propósito que você dá a essa viagem. O efeito de um livro depende de cada um de nós. Seu último estágio não é o objeto impresso que sai da editora, mas o verbo mental que o próprio leitor produz. Perante os desafios dos acontecimentos e na aflição atual, mais do que nunca, depois de uma paz que nos custou tão caro e que se estende sobre tantas ruínas, confiamos que as ideias aqui expostas sobre a vida intelectual encontrarão nos nossos jovens uma compreensão renovada e uma eficácia superior. Eis porque reeditamos esse trabalho. Sabemos que será difundido em outros lugares, bem distantes de onde foi gerado. Realmente. E alegramo-nos pensar que, tornando-se amanhã necessidade tão universal quanto hoje é o caos, nosso humilde esforço poderá unir-se ao dos melhores na atmosfera comum renovada e nos dois mundos. Sertilanges, membro do Instituto, 1944. Agora tem mais a segunda edição, que é aquela maiorzinha que eu falei para vocês. E vai ter o prefácio aqui, ó, que é de 2 páginas. Depois o prefácio da primeira edição. Tá? Realmente é um livro assim necessário para os tempos modernos, cara. Principalmente esses tempos sombrios virem pela frente, a gente está acostumado a ter civilização, né? Mas a regra da história humana foi sempre guerras, guerras totais, total assim, desconfiança entre os povos. Essa ordem que a gente tem hoje, moderna, essa cooperação moderna, ela é instável, né? Ela tem se mostrado cada vez mais instável. Se a gente não tiver, pelo menos, que nem todos se tenham um brio para entrar nessa vida intelectual, que pelo menos alguns sejam chamados, né, para estudar, para entender esse legado intelectual que chegou até nós, certo? E através disso lutar pelas ideias certas, tá? Encontrar as ideias certas, né? Porque isso é a vida intelectual, é buscar a verdade e defender a verdade mesmo que com sua própria vida. E aí eu reforço, por exemplo, o que o Platão fazia de não apenas fortalecer a mente, mas fortalecer o corpo. E reforçando, não apenas, você não vai precisa virar um halterofilista, né? Mas, por exemplo, estudar artes marciais, né? Praticar artes marciais, coisas do tipo, mas assim, poder defender a si próprio, né? E os outros, né? Não ser um completo frágil. Enfim, sigamos. Prefácio à segunda edição. Pequeno escrito reeditado agora já teve várias impressões. A data de 1920 ainda não o tinha relido. Ainda não o tinha relido. Perguntei-me ao lançar-lhe um novo olhar e com uma experiência 15 anos mais velha, igual a gente fez lá com os textos do Hayek, né, uma experiência mais velha, se reconheceria nele o meu pensamento. Encontrei-o integralmente, exceto em algumas nuances que não deixarei de ajustar na revisão que agora inicio. A razão disso é que estas páginas, na verdade, não têm data. Saíram do que há de mais profundo em mim, já viviam dentro de mim há um quarto de século quando vieram à luz. Escrevi-as como quem exprime suas convicções essenciais e deixa falar o coração.
O que me dá confiança de que elas são de proveito é com toda certeza sua grande difusão, mas é sobretudo testemunho de inumeráveis cartas, umas me agradecendo pela ajuda técnica que ofereci aos trabalhadores do espírito, outras pelo calor que diziam que comunicaram às almas jovens ou viris. A maioria, pelo que parecia ao leitor, a mais preciosa das revelações, a da atmosfera espiritual adequada ao desabrochar do pensador, a sua elevação, o seu progresso, a sua inspiração e a sua obra. Isso é de fato o principal. O espírito tudo rege. É ele que começa, faz, persevera e conclui. Como ele preside cada aquisição, cada criação, dirige o trabalho mais secreto e mais exigente que o trabalhador opera sobre si mesmo ao longo de toda a sua trajetória. Creio que não cansarei o leitor insistindo uma vez mais sobre o todo da vocação de pensador ou de orador, de escritor ou de apóstolo. É de fato a questão fundamental, é também a questão de fundo e por conseguinte o segredo do bom êxito. Você quer produzir uma obra intelectual? Comece criando em si mesmo uma zona de silêncio, um hábito de recolhimento, uma vontade de despojamento, de desapego, que o torne inteiramente disponível para essa obra. Adquira esse estado de alma, isento do peso do desejo e da vontade própria. Esse é o estado de graça do intelectual. Sem isso você não fará nada. Em todo caso, não fará nada de valor. Bem profundo, bem pesado. O intelectual não é filho de si mesmo, é filho da ideia, da verdade eterna, do verbo criador e animador imanente à sua criação. Quando pensa bem, o pensador segue os caminhos de Deus, não segue a sua própria quimera. Quando isso daqui tem tudo a ver com o último vídeo que eu gravei lá sobre antiverdade, né? Que é exatamente isso. Procurem aí no canal, antiverdade. Quando investiga e se debate no esforço da busca, é Jacó lutando com um anjo e forte contra Deus. Não é natural nessas condições que o homem vocacionado abandone e esqueça deliberadamente o homem profano, que rejeite tudo que a ele concerne, sua superficialidade, sua inconsciência, sua preguiça, suas ambições terrenas, nossa, porrada, seus desejos orgulhosos e sensuais, a inconsistência de sua vontade, a impaciência desordenada de seus desejos, suas complacências e suas antipatias, seus humores amargos e seu conformismo, todo o inumerável cortejo dos impedimentos que obstruem o caminho da verdade e impedem sua conquista. Caralho, só porrada pra mim. O temor de Deus é o começo da sabedoria, diz a Escritura. Esse temor filial não é, no fundo, senão o receio de si mesmo. No domínio intelectual, podemos dizer que ele é uma atenção livre de qualquer preocupação inferior e uma fidelidade constante e cautelosa para não decair. O intelectual deve estar sempre numa boa disposição para pensar, ou seja, para receber uma parte da verdade que flui no mundo e que lhe foi preparada, nesta ou naquela curva desse rio pela providência. O espírito passa e não volta atrás. Feliz quem está preparado para não perder e mesmo para provocar e aproveitar esse miraculoso encontro. Toda obra intelectual começa pelo êxtase, somente depois se exerce o trabalho do ordenador, a técnica dos encadeamentos, principalmente lógicos, das relações da construção. Ora, o que é o êxtase senão uma saída para longe de si mesmo, um esquecimento de viver em si, para que viva no pensamento e no coração, o objeto da nossa inquietação? Também a memória participa desse dom. Há uma memória baixa, memória de papagaio, não de inventor. Nossa, isso é muito verdade. Essa causa obstrução, fechando os caminhos do pensamento com palavras e fórmulas prontas. Realmente. Que é o problema de decorar argumento que eu falei também na chamada lá, né? Como vencer debates. No vídeo clickbait. Mas há uma memória aberta em todos os sentidos e em estado de perpétua descoberta. Em seu conteúdo não há nada de pronto. Suas aquisições são sementes do futuro, seus oráculos são promessas. E aqui ele bateu bastante também da forma que a gente aprende na escola, né? Porque a forma que a gente aprende na escola, a gente simplesmente tem o que nos é dado e a gente simplesmente tem que repetir aquele método sem entender a construção do raciocínio. Por exemplo, a matemática. A matemática, ela tem uns fundamentos lógicos que são compreensíveis, são intuitivos, e que através desses fundamentos você pode construir as suas fórmulas, você pode construir o raciocínio. Claro que você consegue até mesmo deduzir as fórmulas que geralmente são passadas de decoreba e os macetezinhos, que te dão muito mais autonomia para você próprio chegar ao conhecimento, ao invés de simplesmente lembrando, né, apenas dos princípios fundamentais, intuitivos, lógicos,
E de maneira que essas regrinhas que você decora, por outro lado, elas são esquecidas. E essa é a forma de ensino que a gente tem. A gente estuda para passar em prova e a gente aprende, né, também, de certa forma, a ser pessoas críticas, que isso tem tudo a ver com o método do Paulo Freire, a ser pessoas críticas sem ter o conhecimento daquilo que a gente vai criticar, sabe? A fazer redação baseado em textos inspiradores no, né, dentro da própria prova, simplesmente ressignificar e repetir aquilo lá, sabe? A gente não aprende realmente a pensar, realmente a chegar, realmente a ter esse espanto com o mundo e querer conhecer, querer desvendar, sabe? Você simplesmente tem que fazer algo que você não tem maturidade para fazer, entende? Mas enfim, isso daqui indiretamente, lógico que ele não estava falando especificamente disso, mas indiretamente também se aplica, né? Seus oráculos são promessas. Ora, esta memória também extática funciona em contato com as fontes de inspiração, não se compraz de forma alguma em si mesma. O que ela contém é ainda a intuição. E isso também tem a ver com o que o Platão fala no Mênon. Que no Mênon é aquele que ele conversa com o escravo do Mênon e mostra que ele consegue compreender geometria com conhecimento intuitivo geral sobre as formas, né? E o Platão cria a partir daí, né, pelo menos expressa, né, a partir daí, a doutrina da anamnese. Ele fala também que o conhecimento, em parte, ele já estava na pessoa, porque você não pode conhecer aquilo que você nem sabe o que é para começar a investigar em primeiro lugar, né? E no Mênon ele inicia essa questão de anamnese e o Platão ele tem essa dentro da dialética dele, basicamente essa conversa e essa análise da consistência lógica das respostas da pessoa, né? A investigação do objeto da discussão, né? E eu acredito que essa é a melhor forma, essa ideia tanto da anamnese quanto da dialética, né, a maêutica de parir o conhecimento e tal, né? A melhor forma da gente realmente aprender. Porque o professor, assim, fazendo esse papel de Platão, ele não vai ser um cara que está ensinando, mas é um cara que vai fazer o conhecimento nascer. Vai fazer com que a pessoa, por seus esforços próprios, daí que ele fala da maêutica, né, que a mãe dele era parideira, de fazer a pessoa, por seus esforços próprios, apenas com a orientação dele, chegassem ao conhecimento. Eu acredito, assim, nessa visão de pedagogia. Tá certo? Essa é a minha visão sobre a pedagogia. Né? Que é essa ideia de líder, guia, e não propriamente alguém que impõe as coisas e depois cobra na prova e também instrumentaliza o conhecimento para você passar uma prova, para você ter uma promessa de um futuro abstrato, de que você precisa daquilo para entrar no mercado de trabalho, não sei o que, é sempre essa instrumentalização e não ensinar a pessoa a ter esse fascínio pelo conhecimento, pela busca pela verdade, porque não existe nada mais de elevado do que isso. Entende? Enfim, essa é a minha visão. Essa memória também é extática, funciona em contato com as fontes de inspiração, de êxtase. Não se compraz de forma alguma em si mesma. O que ela contém é ainda intuição, sob o nome de lembrança. Olha a anamnese aí. E o Aristóteles, né, que era um platônico. Né? Tem gente que pinta ele como antiplatônico, mas ele era um platônico e ele sistematizou muita coisa que o Platão já estava falando nos diálogos. Inclusive, o Aristóteles é a base de boa parte da filosofia de São Tomás de Aquino. Lógico que ele transcende completamente Aristóteles, mas ele tem essa base do pensamento aristotélico, do ilemorfismo aristotélico. Né? Então, essa questão da anamnese faz todo sentido que ela esteja aqui. E o eu em que ela se hospeda entrega-se através dela à exaltante verdade tanto quanto o faz na investigação. O que é verdadeiro nas aquisições e realizações já era verdadeiro no chamado, no início da trajetória. Olha a importância da consistência lógica e do conhecimento incipiente que depois vai revelando o restante, né, através da investigação. Depois das hesitações da adolescência frequentemente angustiada e perplexa, foi preciso chegar à descoberta em si, a percepção desse impulso secreto que visa em nós não sei que resultado distante em que a consciência ignora. Você acha que isso é simples? A escuta de si mesmo é uma fórmula que equivale à escuta de Deus.
É no pensamento criativo que habita em nosso ser verdadeiro, nosso eu na sua forma autêntica. Ora, essa verdade de nossa eternidade, que domina nosso presente e augura nosso futuro, só nos é revelada no silêncio da nossa alma. Silêncio dos vãos pensamentos que levam ao divertimento pueril e dissipador. Silêncio dos ruídos atraentes que as paixões desordenadas estão sempre produzindo. É realmente quando a gente não consegue não pensar alguma coisa, né? E às vezes eu tô com um pensamento assim limpo e aí começa a bombardear de ideias e insights em relação a várias coisas que eu li. E aí eu simplesmente tenho que escrever, que é igual o Mário uma vez que estava dando uma aula, o Mário Ferreira dos Santos, e aí ele saiu da aula correndo, foi para casa porque se ele não escrevesse aquilo que a mente dele estava fervilhando, se ele não desenvolvesse, ele ia esquecer. E aí ele saiu no meio da aula, ele estava dando aula de filosofia, ele saiu, vazou e foi escrever. Então, é realmente isso, daí é muito verdadeiro. Um turbilhão de ideias e de insights, de relações, para depois você ordenar, né? A vocação pede o assentimento que, num esforço único para sair de si, escuta e assente. Será também assim para a escolha dos meios de realização, da definição de seu gênero de vida, de suas relações, da organização de seu tempo. Isso daí é meu maior pain point. Da partilha entre contemplação e ação, né? Ou seja, também a aplicação, né? Também a ação orientada pelo conhecimento, entre cultura geral e especial, também a contemplação pode ser no sentido do estudo em si, a ação a produção, né? Entre cultura geral e especial, entre trabalho e descanso, entre as concessões necessárias e as intransigências implacáveis, as antinomias, né? A gente precisa fazer algumas concessões, mas também tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão. Senão a gente não consegue atingir nossos objetivos. Entre a concentração que fortalece e as expansões que enriquecem, entre a solidão e o contato com os gênios, com as pessoas que compartilham dos seus interesses, com a natureza e com a vida social, etc, etc. Tudo isso também só pode ser julgado com a sabedoria em êxtase, junto à verdade eterna, longe do eu que cobiça e se apaixona. Por fim, o oferecimento dos resultados e sua medida, decidida lá no alto, exigirão a mesma virtude de acolhimento, o mesmo desinteresse, a mesma paz perante uma vontade que não é nossa. Chegamos até onde podemos, isso é importante, e o vosso poder e nosso poder precisa ser avaliado para não subestimar-se por um lado ou inversamente exceder-se em pretensões numa vã inflação, né, que seria a justa medida aristotélica, e também isso tem uma relação, não é a mesma coisa, mas tem uma relação com as visões de mundo lá do Thomas Sowell, que é, se der um dia eu também faço uma leitura dele e o do chamado da tribo em vídeo também, tá? Uma vã inflação. De onde nos vem esse julgamento, se não de um olhar fiel à verdade impessoal e da submissão a seu veredito, mesmo quando isso nos custa um esforço ou uma secreta decepção? Os homens parecem-nos grandes audaciosos. Isso daqui é engraçado porque é o problema de você se desfazer do seu ego de querer estar certo, sabe? Isso daqui é uma coisa super difícil para a maioria das pessoas e que eu também estou aprendendo, né? Os grandes homens parecem-nos grandes audaciosos. No fundo, eles obedecem mais que os outros. A voz soberana instrui-os, é porque um instinto provindo dela aciona os que tomam sempre corajosamente, às vezes com grande humildade, o lugar que lhes dará mais tarde a posteridade, ousando ações e arriscando invenções frequentemente em desacordo com seu meio, sendo até alvo de seus sarcasmos. Eles não têm medo, porque, por mais isolados que pareçam, não se sentem sós. Tem a seu favor aquele que tudo decide afinal. Pressentem seu futuro império. Nós que sem dúvida devemos conceber uma humildade de outra espécie, devemos entretanto inspirar-nos nos mesmos cumes. É a altitude que julga a pequenez. Exato. Porque a pequenez seria a negação de altitude, né? Deveria você ter menos altitude. Quem não tem o sentimento das grandezas exalta-se ou abate-se facilmente. E às vezes faz ambas as coisas. É para não pensar no escaravelho gigante que a formiga acha a pulga muito pequena. E é para não sentir o vento dos cumes que o caminhante demora-se languidamente aos sopés da montanha. Languidamente seria fracamente, abatidamente. Sempre conscientes da imensidão da verdade e da exiguidade de nossos recursos. Aí eu já não sei, eu não vou parar, mas. Deixa eu procurar, vai. Eu quero saber o que é algo exíguo. De exiguidade. Qual é a propriedade da exiguidade? Exiguidade. O que é? O que é? O que é?
pequeno. Eu já pensei aquela música do Racionais lá, que é irrelevante, limitado, né? Então, sempre conscientes da imensidão da verdade e da sua pequenez, né, dos seus recursos, das suas limitações. Não empreenderemos o que está além de nosso poder e iremos até o limite do nosso poder. Ficaremos felizes então com o que nos for dado segundo a nossa medida. Não se trata nisso de pura mensuração. O sentido de observação é que tanto o trabalho fraco quanto o trabalho pretensioso são sempre um mau trabalho. Que seria, no caso, os dois excessos, né? Seria os vícios por excesso, segundo Aristóteles. Mas essa questão da moderação também estava em Platão, lógico. São sempre um mau trabalho. Uma vida que tenta alto demais ou que fica num lugar muito baixo é uma vida desorientada. Uma árvore pode ter uma ramagem, uma floração medíocre ou magnífica. Ela não as reclama nem as constrange. Sua alma vegetal expande-se pela ação da natureza geral e pelas influências ambientais. O Santo Agostinho, né, que está aqui nesse wallpaper aqui, ele diria que Deus dá esse gene das árvores do devir, né? As formas propriamente ditas não estão ainda nessa matéria incipiente, nessa matéria seminal, mas ela se desenvolve evolutivamente. Isso é engraçado porque, né, a concepção espúria do criacionismo acredita, né, que as espécies já vieram desenvolvidas, sendo que na própria filosofia medieval do Agostinho você já tinha dentro dessa visão, né, platônico-aristotélica, né, o Agostinho era mais platônico, mas ele já tinha essa noção dessa antinomia entre ato e potência, que reforça o fato do Aristóteles ser platônico. Ela veio justamente a uma conclusão, né, dentro da teologia realmente aceita, de que as espécies elas vêm a ser, né, elas até mesmo na sua evolução do próprio crescimento, né, não só da evolução da mutação genética de adaptabilidade, né, até porque a própria mutação genética em si, ela em lógica modal, ela é possível, ela não é necessária, né, então se ela não é necessária, ela tem que ter uma causa anterior necessária, entendeu? Para que exista essa mutação, ela não é o próprio mero acidente, ele em si também é só possível, certo? Enfim, e aí podem entrar em mais discussões metafísicas que não cabem esse ponto que eu queria fazer sobre Agostinho, né? Pra gente não fazer digressões maiores, tá? Nem acho que meu conhecimento é suficiente para fazer digressões maiores, tá, em relação disso. Mas enfim, né, expande-se pela ação da natureza geral e das influências ambientais. Nossa natureza geral é pensamento eterno. Dele bebemos com as forças por ele mesmo emanadas e com o auxílio que ele nos dá. Deve haver harmonia entre o que recebemos como dom, inclusive a coragem, e o que podemos esperar como resultado. Então tem que ter a harmonia entre o dom e o que você espera como resultado da aplicação desse dom, que o Platão tem algum diálogo que ele fala isso, que ele fala que a sabedoria para guiar a técnica, que eles chamam de arte, né, na Grécia Antiga, né? Então de nada vale ter a técnica se não souber fazer bom proveito dessa técnica, né? Acredito que seja isso que ele esteja falando. Haveria muito a dizer sobre essa disposição fundamental para um destino todo consagrado à vida pensante. Mencionei antes as resistências e as incompreensões que atingem os grandes, mas elas também atingem os pequenos. Como resistir-lhes sem uma pura adesão ao verdadeiro e sem esquecer-se de si mesmo? Quando desgostamos do mundo, ele se vinga, e quando é agradado, o mundo também se vinga, corrompendo. Interessante. Aqui eu acho que é o sentido bíblico de mundo. O único recurso é trabalhar longe dele, tão indiferente ao seu juízo quanto disposto a lhe ser útil. Tá? Ele não está dizendo aqui mundo no sentido de realidade, tá? Está falando em relação ao secularismo, etc. O melhor talvez seja que ele rechace você e obrigue-o assim a voltar-se para si mesmo, a crescer interiormente, a controlar-se e aprofundar-se. Agora eu lembrei do Mário. As tensões antinômicas, né? A intensidade que é a tensão de fora para dentro e a extensidade que é a tensão de dentro para fora. Esses benefícios são favoráveis ao nosso superior desinteresse, ou seja, nosso interesse pela única coisa necessária. Talvez sejamos expostos em relação aos outros às tentações da detração, da inveja, de críticas. Peraí.
Talvez sejamos expostos em relação aos outros às tentações de detração, de inveja, de críticas injustificáveis de querê-las. Sim. Temos então que recordar-se que tais disposições, perturbando os espíritos, lesam a verdade eterna e são incompatíveis com seu culto. Verdade. Devemos observar esse respeito que a detração sobre certo aspecto é mais aparente do que real, e não é sem valor para a formação da opinião corrente. Enganamo-nos com frequência sobre o modo como os mestres falam uns dos outros. Criticam-se duramente. Nossa, eu lembrei de uma parte aqui de outro livro, mas enfim. Criticam-se duramente, mas sabem muito bem o seu mútuo valor, e fazem suas críticas sem levar isso em conta. Isso é verdade. O progresso comum necessita sempre de paz e de ajuda mútua, e é imensamente retardado pelas condutas estreitas. Diante da superioridade de alguém, só há uma atitude honrosa, amá-la, e ela se tornará assim a nossa própria alegria, nossa própria fortuna. Uma fortuna diferente poderá nos tentar, a que vem de um sucesso exterior, o que hoje, é bem dizer, é bem raro, quando se trata de um verdadeiro intelectual. Hoje é ainda mais raro. O público em seu conjunto é vulgar e só ama o vulgar. Os editores de Edgar Allan Poe diziam-se obrigados a pagar-lhe menos do que os outros, porque escrevia melhor do que eles. Conheci um pintor a quem um marchand dizia deveria tomar umas aulas. É para aprender a não pintar tão bem. O medíocre sempre tenta rebaixar quem é mais alto. Que vem um pouco, né, a mentalidade anticapitalista lá no livro, livro de Rage do Mises, a mentalidade anticapitalista, ele fala, né, dessa questão da inveja. Talvez no chamado da tribo também tenha, mas ainda não li. O homem que se dedica ao que é perfeito não entende essa linguagem, não consente por nenhum preço, sob nenhuma forma, em ser um devoto daquilo que Baudelaire chamava de zoocracia. Mas, e se essa dedicação definhasse? Mesmo desprezando o juízo dos ignorantes, não estamos expostos em nosso íntimo aos tolos juízos da vaidade e da puerilidade instintiva? Jamais deixa calado, jamais esconde de ti mesmo o que se pode pensar contra o teu próprio pensamento, escreveu Nietzsche. Aqui não se trata mais dos incompetentes e dos curiosos, mas de nosso próprio testemunho num estado vigilante e íntegro. Quantas vezes não gostaríamos de tergiversar, de satisfazer-nos falaciosamente, de preferir-nos indevidamente? Às vezes eu acabo fazendo isso sem querer. A severidade para consigo mesmo, tão favorável à retidão dos pensamentos e à sua preservação contra os mil riscos de investigação, é um heroísmo. Como declarar-se culpado e amar a sua própria condenação, sem o amor desvairado por aquele que julga? Isso pode ser corrigido, é verdade, por uma fidelidade intransigente às nossas persuasões profundas, às intangíveis instituições que estão na base de nossos esforços e também da nossa crítica. Não se constrói sobre o nada, e os retoques do artesão não afetam os fundamentos primeiros. O que foi adquirido e examinado deve ser preservado de revisões injustificadas e de escrúpulos, né, que seriam o excesso de autocrítica, né, até mesmo autocríticas indevidas. O que ele fala aqui, né, sobre os artesãos, né, os retoques não afetam os fundamentos primeiros, tem a ver até um pouco com aquela noção do Lakatos de hardcore e cinturão protetor. O que você muda nas hipóteses auxiliares não muda o que está no núcleo duro. Que elas são auxiliares, elas não têm relação de necessidade de seguir como conclusão das premissas fundamentais, né, as premissas primitivas. Preservar as revisões justificadas dos escrúpulos, é o próprio amor pela verdade que o exige, é o próprio desinteresse em nós mesmos se interessa por aquilo que nos transcende e ainda assim escolheu vir habitar em nossa consciência. Tais avaliações são delicadas, mas são necessárias. Por nada neste mundo de altas certezas sobre as quais repousa todo o trabalho da inteligência devem ser abaladas. É mesmo necessário defender-se em nome da mesma fidelidade desse ótimo que foi justamente chamado de inimigo do bom. Ocorre que, ampliando o campo de pesquisa, ela se enfraquece, e também que, aprofundando-a para além de certos limites, o espírito perturba-se, e o que consegue é apenas ficar perplexo. A estrela que fixamos com demasiado ardor e insistência pode, por isso mesmo, piscar cada vez mais e acabar desaparecendo no céu.
Disso não se conclui que devamos nos aprofundar e muito menos que devamos negligenciar essa larga cultura que é uma condição da profundidade em um domínio qualquer. Advirto sobre o perigo do excesso e assinalo que uma pura fidelidade à verdade, sem paixão pessoal, sem frenesi, é o que caracteriza a profundidade. Então, a fidelidade à verdade em si, e não ao seu ego, de achar que é melhor que os outros. Isso aqui é uma porrada. Existe ainda outra defesa contra a precipitação nos julgamentos e na elaboração dos trabalhos. Ninguém se deixa ofuscar quando ama a verdade por uma ideia brilhante aureolada por banalidades. Não se realiza uma obra a esse preço. Acontece também o medíocre encontrar uma ideia, como um diamante puro ou uma pérola. O que é difícil é lapidar a ideia. Isso daqui eu já usei até essa figura de linguagem para ajudar um amigo nos estudos. E sobretudo incrustá-la em uma joia de verdade que será a verdadeira criação. Dentre os leitores apressados de uma obra, disse Ramon Fernandes, em uma espirituosa fórmula, incluiria de bom grado o autor dessa obra. Muito bem, faz sentido. Muito bem, mas de onde vem essa pressa negligente que absolve de antemão um leitor menos interessado e menos responsável? Ela será evitada se consagrarmos mais profundamente a verdade apenas. Não se deve também abordar um tema particular que se quer desenvolver sem ter explorado seus antecedentes e suas relações. Ser múltiplo em um largo tempo é condição para ser um com riqueza. Interessante isso daqui. Ser múltiplo por um largo tempo é condição para ser um com riqueza. Vamos entender isso daqui. Ser múltiplo por um largo tempo significa a mudança, pela minha interpretação, ao longo do tempo. Então, ser múltiplo por um largo tempo é condição para ser um com riqueza. Isto é, para você ser consistente de forma rica, de forma bem estruturada. Ser múltiplo por um largo tempo é condição para ser um com riqueza. Interessante. A unidade no começo é vazia. Sente-se isso quando se cultua a alta e misteriosa verdade. Se o indivíduo não utiliza então tudo aquilo que aprendeu, há no que ele diz uma secreta ressonância, e a confiança recompensa essa plenitude. É um grande segredo saber fazer a ideia irradiar graças às camadas que nela subjazem numa noite crepuscular. Interessante. Tá. É outro segredo conservar-lhe, apesar dessa irradiação, sua força de convergência. Certo. Ameaça-lhe o fracasso ou ele é experimentado? É o momento de refugiar no culto imutável e incondicionável que inspirou o trabalho. Meu cérebro tornou-se para mim um refúgio, escreveu Charles Bonnet. Acima do cérebro está aquele a quem ele é consagrado, e o refúgio então é particularmente seguro. Mesmo ao preço da dor, a criação é uma alegria, e mais que a criação, a veneração pela ideia que ela procede. Ademais, como observava Foch, eu não sei como pronunciar, F-O-C-H, é com remanescentes que se ganham batalhas. Você fracassou nisto, e o que prepara para vencer naquilo, para vencer simplesmente o que é garantido para qualquer um que tenha valor e se esforce. Quero assinalar um último efeito da autossubmissão que acabo de fazer o elogio. Ela limita nossas pretensões, não apenas pessoais, mas humanas. Nem tudo pode a razão. Isso daqui é crucial, tá? Grifem, quem tiver com o livro, grifa. Sua relação última, segundo Pascal, consiste em constatar os seus limites, e ela só faz quando entregou-se à primeira lei, que é, não sua própria verdade, considerada como propriedade ou como conquista, mas a verdade impessoal e eterna. E aqui ele já dá um socão na jugular do relativismo. Né? Aqui não há limitação para a honra, pelo simples fato de se ter renunciado à presunção. O mistério recompensa. A fé que se sobrepõe à investigação, alça o espírito a amplidões que jamais conheceria por si mesmo. E a iluminação de seu próprio terreno é o prêmio daquele que,
daquele a quem os astros distantes obrigam a erguer os olhos para o céu. A razão ambiciona somente o mundo, a fé dá-lhe a dimensão. Não quero prolongar esse discurso, né? Já prolongou. Ele será necessariamente reencontrado, pois seu objetivo é indicar onde está o todo. Deste todo defendi os direitos de uma insuficiência de que tenho plena consciência e pela qual peço desculpas. Faço votos de que minhas sugestões sobre ele, por débeis que sejam, contribuam para conduzir a ele melhores paneiristas e mais ardentes servidores. Eu não sei o que é paneiristas também, gente. As well. Paneiristas. Vou até pesquisar aqui. Paneirigista. Vocês vão me desculpar. A gente já está em 54 minutos. Paneirigista. A pessoa que faz panegírico. Ah, legal. Pessoa que louva ou elogia, né? Então seria um bajulador, né? A eles melhores bajuladores e mais argentes servidores, né? Então tá certo, né? Prefácio, último prefácio. Gente, não fiquem tristes, são só 2 páginas, 1,5 página, tá bom? Segurem mais um pouquinho. Mas antes da gente ler essas 2 últimas páginas, eu só quero pegar uma junção, uma amálgama que eu fiz aqui de 2 frases assim geniais. Uma de, oh caramba, uma que vem do Hipócrates, o primeiro médico, que foi replicada no Fausto pelo cara, o aprendiz do Fausto, o Wagner, no primeiro, acho que na vez que eles voltam para o quarto de estudos depois do passeio pela cidade, se não me falha a memória, que ele fala, né, é longa a arte, é curta a vida, né, ars longa vita brevis, que vem, né, do Hipócrates. E depois, em complemento, né, a essa frase, vem a frase do Isaac Newton, que ele pegou também de outro autor, ele só fez uma paráfrase. Esses caras não são originais, esses gênios, nem esses gênios, quando eles fazem esses aforismos, eles pegam dele próprio. Até o Hayek lá, que estava parafraseando o Alfred Marshall, né? Então, assim, a arte é longa, a vida é breve, mas se pude ver mais longe, foi por estar de pé aos ombros de gigantes. Essa é a amálgama que eu fiz, a amálgama porca, entre a frase do Hipócrates, reproduzida no Fausto, e mais de uma vez, né? E a frase do Sir Isaac Newton, né? Numas trocas de carta lá. Enfim. Vamos ler agora a última, né? Encontramos entre as obras de São Tomás uma carta a um certo Frei João, em que são enumerados 16 preceitos para adquirir o tesouro da ciência, que a gente já viu. Essa carta, autêntica ou não, merece ser estudada em si mesma. Ela não tem preço, suas frases deveriam ser impressas no íntimo do pensador cristão. Acabamos de publicá-la mais uma vez ao final das orações do mesmo doutor, nas quais se condensa seu pensamento religioso e se deixa entrever sua alma. E aí aqui tem a referência, né? As orações de São Tomás de Aquino, traduzidas e apresentadas pelo Padre Sertilanges. Pensamos primeiro em comentar os 16 preceitos, extraindo deles tudo aquilo que pode ser útil recordar aos homens de estudo atuais. Na prática, esse procedimento pareceu-nos um pouco limitado. Preferimos proceder com mais liberdade, mas a substância desse pequeno volume não deixa de ser totalmente tomista. Encontra-se nele os 16 preceitos em outros lugares o mestre sugere em relação à conduta do espírito. Este opúsculo não tem a pretensão de substituir as fontes e faz referência a muitas delas. O autor não esqueceu, como sem dúvida, muitos outros não esqueceram o entusiasmo de seus 20 anos, quando o padre Gratri estimulava nele o fervor do saber. Numa época que tanto necessita de luz, devemos recordar com frequência as condições que permitem adquirir a luz e preparar uma difusão através das obras. Um cara que fez bastante isso foi o C.S. Lewis, que durante a guerra, né, Clive Staples Lewis, escreveu muitas obras e teve muitas falas que passavam uma mensagem de esperança para as pessoas vítimas da guerra que tiveram as suas famílias separadas, etc., as crianças, né? Então é muito bacana. Quem quiser pegar as obras do C.S. Lewis, tem, por exemplo, Mere Christianity, né? O Cristianismo Puro e Simples, é uma coleção de entrevistas dele que tem bastante desse ponto de vista, né, de passar uma mensagem de esperança para as pessoas.
Não trataremos aqui da produção em si mesma, ela será o assunto de outro trabalho, mas o espírito age de maneira semelhante quando procura enriquecer-se e quando faz uma prudente despesa, né, ou seja, despesa moderada. Como diremos adiante que a despesa é nesse caso um dos meios de aquisição, não podemos duvidar da identidade dos princípios que, tanto numa quanto a outra, tornam a nossa atividade intelectual fecunda. É uma razão para se ter esperança e de ser útil a todos. Chandolan, deve ser a cidade, 15 de agosto de 1920. Eu vou deixar vocês com esse gostinho de quero mais. Eu não vou ler as linguetas, guys. Tô com preguiça de ler lingueta, cara. Eu vou só ver uma breve coisa aqui, ó. Trabalhador e homem. Trabalhador e criador. Tá? Muito bem. Para meus seguidores sem religião, vocês podem fechar o vídeo agora. Para os cristãos, especialmente católicos, eu vou pedir mais alguns segundos da sua atenção, 1 minuto, 2, da atenção de vocês, para a gente fazer aqui uma oração de encerramento, que é do Santo Tomás de Aquino, né? Aproveitando que ele é um tomista, né? Tem que puxar a sardinha, né? Inefável Criador, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjo e as dispusestes numa ordem admirável, acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo, vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio supremo, dignai-vos derramar sob as trevas do meu intelecto um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, pecado e ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra, e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai meu estudo, dirigi seu curso, aperfeiçoai seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem e que viveis no século dos séculos. Amém. Fiquem todos com Deus, que abençoem seu intelecto e direcionem para a verdade, reconhecendo suas limitações e sua pequenez. Forte abraço para todos e mantenham viva a esperança.